Olá, boa tarde. Me chamo Gabriela Souza, sou discente do curso de Licenciatura em História da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, campus em Vitória da Conquista. Juntamente com as minhas colegas Dariana Santos de Jesus e Maiana Amaral Vaz Barbosa, juntamente, estamos desenvolvendo o trabalho na disciplina de leitura e produção de texto mediada pelo nosso professor Lucas Campos. Bom, nosso tema, desenvolvido, que escolhemos desenvolver o nosso trabalho, se trata do papel feminino no cangaço. Optamos por trabalhar com o foco no cangaço de Lampião, que foi datado de 1920 e 1930. Bom, iremos iniciar este vídeo, que é a segunda parte do nosso trabalho, relatando que as mulheres daquela época, as mulheres que estavam inseridas no bando de Lampião, não eram mulheres ricas, mulheres socialmente reconhecidas, eram mulheres pobres, de famílias pobres. Não eram mulheres que a gente acreditava que elas escolheram essa vida por opção. Muitas foram raptadas, sequestradas pelos próprios cangaceiros, tirando-as do seio, dos seus familiares, as estuprando, agredindo e muitas perdendo até a vida por eles mesmos. Ou seja, falar sobre o cangaço e não falar sobre o papel feminino é meio que um insulto, Porque se existiu cangaço, se existiu Lampião, existiu Maria Bonita, se existiu Purisco, existiu Dadá e muitas outras mulheres. Acabei de citar um nome muito famoso, que é a Maria Bonita, ou Maria de Déa, que ela, esse pseudônimo, esse apelido, ficou marcado após sua morte. Porque no bando ela era conhecida como Dona Maria ou Maria do Capitão, a esposa do Rigolino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Diferente das outras, a Maria Bonita, ela ingressou no cangaço por escolha, por amor ao Lampião. A Maria Bonita, ela era casada, e casou muito jovem, mais ou menos 16, 18 anos, e ela tinha um casamento muito conturbado. Seu esposo era um sapateiro. Ela, por esses e outros motivos que a história nos relata, ela foi passar uma temporada na casa de seus pais. E o seu pai era quem acoitava o Lampião. Em um belo dia, ela o conheceu e foi amor à primeira vista. Eles se apaixonaram e ela simplesmente, de tanta violência, porque ela era agredida pelo seu esposo, ele era narcisista, tóxico, atraía. Ela estava cansada daquela vida e quando ela conheceu o Lampião, ela não pensou duas vezes em abandonar aquele casamento e fugir com quem realmente ela se encontrou, que ela amou. Existiam outras mulheres no bando. Nossa fonte principal para o nosso trabalho foi um livro da jornalista, escrito pela jornalista Adriana Negreiros, em 2018, 2019, Rio de Janeiro, foi a edição, uma das primeiras lançamentos, das primeiras edições, e o título, deste livro é Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, este daqui. Embora o nome Maria Bonita esteja em destaque, este livro não retrata, não é uma biografia da Maria Bonita. É um livro fantástico, um livro em prosa, com um pouquinho de cordel, em poesia, cordelizando. Fala justamente, detalhadamente, na verdade, muitos casos, muitos momentos da mulher no cangaço, Inclusive existe uma música, levanta Maria Bonita, levanta para fazer o café, o dia já vai raiando e a polícia tá de pé. E realmente, as mulheres, elas não tinham aquela função, a história fala que elas não tinham aquela função de enfermeiras, de fazer comida, de cuidar dos feridos, que eram feridos em combate com a polícia. Elas não tinham essa obrigação, mas elas faziam. As mulheres no cangaço, elas eram companheiras de vossos maridos. Ou foram sequestradas ou não, elas eram obrigadas a irem com eles, A história fala que somente a Maria de Déa e uma filha de um coronel, que eu não me lembro o nome, ela acompanhou os cangaceiros, se apaixonou por seu esposo, por amor, e os acompanhou por amor. Por exemplo, a Maria Bonita mesmo, ela acompanhou o Lampião por amor, porque ela se apaixonou por ele, enfim. Inclusive, os dois morreram juntos, no combate em Angico. E os que conseguiram escapar, como a Dadá, ela sobreviveu, viveu para contar esta história. Então, falar do cangaço e não falar sobre a mulher
como já disse, seria um insulto. Foram mulheres de fibra, mulheres guerreiras, mães, que inclusive eram tendo sua criança em menos de horas, em menos de uma hora, elas tinham que se levantar daquele pós-parto e continuar a caminhada. Muitas mulheres, elas foram maltratadas no bando, muitas foram mortas, ferradas, né, aquele ferro quente sobre sua face. Outras foram chicoteadas, né, batidas, apanhavam os seus maridos e não precisava muita coisa, não. É uma violência muito grande com a mulher. Por quê? Era uma sociedade patriarcal, uma sociedade que menosprezava a mulher. Era uma sociedade que via a esposa, a filha, somente para lavar, cozinhar, cuidar dos filhos. Mas o nosso foco em escolher representar essas mulheres, falar sobre essas mulheres no nosso trabalho é justamente por isso. Para quebrar com esse paradigma de que a mulher é frágil. O nosso trabalho foi desenvolvido para, de fato, relatar a fibra que essas mulheres teve. Essas mulheres resistiram a guerras, a tiros, a violências e entrou na história do nosso país, na história do nosso Nordeste. Mulheres valentes, mulheres guerreiras, mães, mulheres que sabiam se virarem em uma situação complicada. Eram mulheres lindas, né? Inclusive, este livro tem algumas fotografias, né? Umas imagens que mostram a mulher. Essa daqui mesmo, né? É a mesma imagem da capa, é a Maria de Déa. E fala que ela tinha cabelos magníficos, cabelos fantásticos. Usamos também a dissertação de TCC da Raquel Araújo, estudante da Universidade da Paraíba. E ela relata também justamente isso, a fibra da mulher, a fortaleza que se tinha em meio a uma sociedade totalmente dominada pelo homem, uma sociedade patriarcal. E também utilizamos, né, como fonte o documentário Feminino Cangaço, né, presente no YouTube. Um documentário fantástico, riquíssimo de informações. Cenas em que as mulheres sobreviventes do cangaço dão entrevistas de como eram realmente viver naquele lugar. Naquele momento, sob espinhos, pedregulhos, né, tiros, guerras, violência, fome, muitas coisas terríveis que lhes aconteciam. Inclusive, nesse documentário, temos imagens raras, imagens reais de mulheres sobreviventes dando entrevista, como a Maria de Déa. Ela falando sobre o seu ingresso no bando, o que aconteceu, como foi, ela foi sequestrada, ela foi abusada sexualmente, por isso, né, que posteriormente se tornará o seu marido, à força. Ela tinha apenas 13 anos de idade, né? E a história relata que quando o Corisco a sequestrou, ela ficou chateada com ele porque ele não permitiu que ela levasse as bonecas dela. 13 anos, ela era uma menina, né? Era uma menina que brincava, era uma menina que não tinha conhecimento do mundo, né? De todos os seus, né, problemas. Recomendo muito que, se não fazerem a leitura deste livro, que é um livro maravilhoso, e também tem o artigo, né, da Raquel, que dá um direcionamento, foi um artigo perfeito, apresentando vários pontos, né, teóricos. E quem não queira ler nenhum dessas duas fontes, eu recomendo muito que assistam ao documentário Feminino Cangaço. Um documentário lindo, um documentário maravilhoso, onde historiadores falam sobre o papel, né? A própria filha do rei e da Maria Bonita, né? Do Virgulino, Lampião e Maria Bonita, ela fala sobre como foi o contato, né? Como de um tempo depois que ela conseguiu enxergar os seus pais como revolucionários da história, né? Na história. Lembrando que todas essas fontes citadas e o nosso trabalho também não foram ideias tiradas do